quero bater. Mamãe. Mas quer. Estão me queimar o cabelo, meu filho. Eu como o cabelo. Estamos a queimar o cabelo da mamãe. Mamãe. Não tá doendo, meu filho. Ainda doendo. Ainda não tá doendo. Daqui a pouco vai ver minha mamãe dançar. Quando você vê a mamãe tá dançar, já tá ardendo, já tá mesmo a coçar. Não falou. Não, já tá me arder, já tá me arder. Aí atrás onde vai este? Meu Deus. Beleza, custa caro. Mamãe. Custa caro e custa dor. Não sei, Pessoal, essa é a parte quando estou a filmar porque eu estou a chorar, Tá mesmo a doer. Já começou a arder. Estou a deslizar com... Mostra ainda o frasco. Deixa eu tocar. Põe isso aqui. Não tarde pouco. Toma. Aqui a senhora está a girar toda a casa. Não me mostre. Ai, meu Deus. A tirada da coisa que está lá, pra quê? Pra ver se a cabeça vai diminuir. Ai, meu Deus, já não tava aguentando, mas eu tinha que passar mesmo isso. Já não tava, nem puxinho tava funcionando. Tava aí trabalhando de lenço ou de chapéu. Já não tava conseguindo fazer puxinho. Tinha que passar mesmo isso. Mas só estou a passar porque temos já últimas situações, últimas considerações, porque... Enfim, o cabelo tá mal. Eu até estou aqui a se perguntar se é para passar o cabelo para o cabelo cozer ou para passar o cabelo só para deixar. Qual é cabelo cozer? Isso é comida. Isso É cabelo, isso é cabelo, não é comida que tem que esperar ficar pronto. Ah, não tem que cabelo, tem que cozer. Cadê cozer? É só para deixar cheio mesmo na cabeça. É só para não falar que não passei para o pente passar. O pente já não estava a passar. Mamãe tá cagada. Israel, vamos então ver neném. Vamos? Vamos ver neném. O quê? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que horas são? Acho que são 19 horas já. Vou fazer o jantar. Vou começar a preparar o jantar agora. Gostei muito do trabalho, lavei roupa, dobrei toda a roupa que estava aí. Já tinha uma pilha de roupas limpas que eu já lavei ao longo da semana. Hoje eu concluí a lavagem. Depois tinha que dobrar, eu mantê-la toda arrumada. E depois eu decidi que... deslizar o cabelo, que o meu cabelo estava mesmo muito mal, estava muito rijo. Não dava para passar pente, eu já não estava conseguindo fazer um puxinho decente. Então vocês viram aí no início do vídeo a colocar a colocar o produto, que não é nada fácil. Eu não gosto muito de deslizar o cabelo, que eu sinto que me queima demasiado e arde e não sei o que, tanto é que até agora ainda está me ardendo. Não, vai no salão. Pode ser, ainda que eu for no salão aconteça a mesma coisa, se calhar é a mesma qualidade do produto, ou se calhar o meu couro cabeludo é muito frágil, se calhar eu deduzo isso, e acontece sempre a mesma coisa. Mas graças a Deus consegui contornar a situação que eu queria, que é deixar o cabelo mais obediente, para a pessoa fazer puxinho, para a pessoa conseguir se virar ao longo da semana para ir trabalhar. Hoje é terça-feira, ontem segunda não fui trabalhar, hoje terça também não fui trabalhar, mas amanhã eu vou trabalhar. Não fui trabalhar porque os meus bebês, o Emanuel e o Israel, não estão a se sentir bem. Já fomos à consulta, já estão a fazer a medicação. Hoje eles passaram bem o dia, então já vou conseguir ter segurança, já vou conseguir ter certeza de que eles amanhã vão passar bem o dia. Então faltei os 2 dias que é para eu ter o controle de como está a reação deles
e essas coisas assim. Agora eu vou começar a fazer o jantar. Vou fazer o quê? Vou fazer o que eu tenho em casa. Em casa não tem nada. Eu podia falar que estamos no final do mês. Nós não estamos no final do mês. Hoje é dia 15 ou 16 por aí. Nós aqui estamos com o salário atrasado. Vamos comer o que tem na arca. Na arca tem uma perna de frango que eu temperei. Tem repolho. Vou saltear o repolho. Vou fazer frango frito. E vamos comer uma batata. Provavelmente uma batata cozida ou batatas fritas. Que provavelmente vai ser mais batatas cozidas. Com frango e legumes salteados. E eu não vou fazer arroz. Arroz de casa por acaso até acabou. Mas tem um pouco aqui em casa. Podia fazer arroz, mas não vou fazer arroz. E os miúdos já comeram. O Emanuel já está dormindo. O Israel comeu já. Está deitado. Acho que vocês conseguem ouvir a tosse dele. Então vou começar a preparar o jantar. Como vocês veem, a arca toda vazia. Não se iludam com as tigelas. Acho que essas tigelas que estão aí são 3 tigelas de feijão. Isso é o que tem aqui. Isso é quiabo, salsa. E aí, são essas tigelas que eu vou precisar. O repolho e a cenoura. Acho que isso é repolho. Vamos ver se é o que. Tá aí o repolho e a cenoura. Isso é o que? Isso são hortelãs. Salsa também vou precisar. Eu gosto de saltear com coisa. Isso é pimento. Mas o que? E é tudo. E esse é o frango. Vamos saltear-lhes. E preparar o frango. E o resto do jantar o resto do jantar vou terminar de fazer quando meu esposo chegar, porque ele está trazendo algumas coisas para fazer o jantar, como por exemplo a batata. Ele é quem está trazendo. É isso. Agora, outra coisa, pessoal, que eu não queria gravar até vídeo, não estava com planos, não estava no projeto gravar esse vídeo. E eu já tinha um vídeo até gravado, mas apaguei, que eu sou arranhada de apagar. E eu nem sei porquê, mas prontos. Uma coisa que me motivou muito a gravar o vídeo, né, hoje é que eu desde a semana passada, eu estava a ver os vídeos do canal aqui antigo. Estamos acho com 35 ou 36 vídeos aqui no canal. E eu vi o quanto muita coisa, tanto aqui no canal quanto na nossa vida, na nossa família, mudou. E eu voltei, realmente anunciei que eu tô de volta no canal e não sei o quê. Mas existe uma lacuna lá de um tempo de lá pra cá, que eu sinto a necessidade de poder vos explicar o que de facto aconteceu nesse período. Claro que eu não vou poder explicar detalhadamente o que aconteceu, não sei o que, mas vou conseguir explicar, tentar preencher a lacuna que houve nesse intervalo de tempo. E não estou a explicar agora por quê, porque eu quero que o meu esposo participe nessa explicação. Eu vou ir falando e eu tenho certeza que ele também vai dando algum palpite. Eu vi os vídeos. Eu lembro que nós estávamos na nossa primeira casa, assim que a gente casou, a gente tinha planos de fazer reforma na casa. Naquela altura abrimos a cozinha, estávamos a fazer entregas, e depois eu fiquei grávida, e daí pra cá aconteceram muita coisa má, e também muita coisa boa, muita coisa má que serviu para nós de aprendizado. A gente cresceu, a gente amadureceu, a gente ainda está em processo de crescimento e amadurecimento. Ainda não chegamos no nível perfeito, né? No homem perfeito. Estamos em constante mudança. Mas aquilo que houve lá foi necessário para a gente, né? Estou falando assim, eu e o meu esposo, para nos tornarmos mais maduros, mais responsáveis, termos noção das nossas palavras e das nossas escolhas. E a cozinha fechou, mas os planos iniciais daquilo que a gente planejou no início de casamento, que todo mundo, quando casa, tem um plano, tem um projeto de vida que pretende alcançar. A gente está sempre a lutar para realizar os nossos sonhos, mas que realmente aconteceram coisas que fez com que
muita coisa mudasse, muita coisa na nossa vida mudasse, que nos fez sair daquela casa, que nos fez vir parar aqui no Benfica, que nos fez... aconteceram mesmo muita coisa. Viver o processo foi muito difícil. Mas hoje eu sou grata por aquela fase difícil que a gente viveu. Isso resultou naquilo que eu... Vou dizer, naquilo que eu sou, na mulher que eu me tornei hoje. Não vou falar que eu sou já a mulher mais madura do mundo, até porque eu aprendo todos os dias. Mas a pouca experiência que eu tenho hoje, devo a esse processo doloroso que a gente passou e a gente enfrentou. Então é isso, vou começar a fazer o jantar. Quando meu esposo chegar, eu vou começar a falar o que é que de facto aconteceu, né? E, vamos lá. Uma coisa que eu preciso realmente comprar é panela pequena. Aqui em casa, também já não somos poucos, atualmente somos 4, né? Acho que o tamanho da panela só vai aumentando. Mas às vezes a pessoa só quer fazer comida, um pouquinho de comida. Eu só tenho panelas grandes. Tipo, essa hora que eu estou a fazer jantar é só para mim e o meu esposo. Porque os miúdos já comeram. E fora isso, aqui em casa já não tem nada. O tanto é que os únicos legumes que eu estou a fazer é repolho, cenoura e pimento, que colocou um pouquinho de salsa. Não tem grande coisa. Mas tenho que fazer uma panela enorme, porque não tenho panela pequena. Tenho que comprar panela pequena para essas situações. Uma coisa que eu estou a esquecer, essa semana eu estou a fazer muito comida sem sal. Literalmente sem sal, eu cozinho e esqueço de colocar o sal. Lembrei que não pus sal nos legumes, vim a correr por sal. Sou mesmo eu para esquecer isso, De tanto cuidar disso, eu acho que eu também estou a ficar doente. Já estou a sentir uma coceira aqui no nariz. Deixar por aqui um pouquinho de vinagre. Bem pequenininho, ia ser opcional, né? Mas... esquecemos de pôr sal, coitada da comida. Mas também não faz mal, podíamos temperar no prato, acho. Estou a ouvir barulho de moto, acho que meu esposo chegou. É ele. E o papá já chegou do trabalho. Vou vos mostrar, que eu estou sempre a esquecer de mostrar coisas. Vou vos mostrar o que é que ele trouxe. Frutas, laranja, abacate, banana. Essa couve linda, maravilhosa. Contra ti, comunque. Il figlio che contro. Tenho misericórdia de mim. Não permita que eu me deixe pecar em tua vida. Antes, porém, não vá.
tu és misericordioso. E pela sua misericórdia e sua graça seja manifesta superabundantemente o seu poder. Pai, que o seu perdão Peixe. recaia sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Pai, disseste bem-aventurado é o homem que enche dela sua ovagem. Não será confundida quando falar com seus inimigos à porta. Pai, és que os inimigos te levam potestades e Jesus. És que eu creio em um só Pai. És que eu creio em um só Deus. Tu, Criador dos céus e da terra. Pai de Jesus Cristo unigênito. És tu que eu creio em Jesus Cristo. Minha esposa, Aqui tem cebola, limão e pimentos, laranja de novo, maionese, ketchup, leite e chouriço. Aqui tem peixe, isso são camarões pequenitos. Mantém, tem trabalho. Pedi batata natural, batata rena ou batata doce. Me trouxeram batata do pacote. Não sei como é que vamos jantar hoje. Vamos jantar mesmo batata do pacote. Tá bem. E o prato tá bonito. A comida também tá gostosa. Quarta-feira. Vamos arrumar a casa. Os miúdos já foram medicados, já tomaram um pequeno almoço. Agora vamos arrumar a casa. O quê? Hoje é folga da moça que trabalha aqui em casa. Queres o quê? Banana? Não, chega de banana. E a casa tá assim, totalmente desarrumada. Agora, queres comer banana? Deixa uma, mamãe quer fazer batido. Vou organizar aqui. Uma das coisas que eu quero fazer desde que eu comecei a viver aqui é colocar isto aqui, ali. Vou colocar isto aqui, a arca vou meter aqui nesse lado, aqui. E aí, isso normalmente ficava aqui nesse espaço, mas vou tirar. Aqui vai ficar a arca e este armário vai ficar ali. Vou fazer isso mesmo agora, aproveitar que eu estou em casa esses dias e dar uma arrumação, ele tá um mexerico no chão, uma arrumação nessa casa. Tirei o peixe que o marido trouxe ontem. Vou lavar a couve, cortar e colocar na arca. É isso. Vamos começar a arrumar. E pessoal, se eu não conseguir filmar para vocês a arrumação, é porque eu ainda não tenho tripé para colocar o telefone, não sei o que. Eu às vezes tenho que adaptar. E é um exercício e tanto. Olha, o cabelo tá liso mesmo, pegou. Se bem que, olha, tá queimado aqui e tá queimado aqui. Então é isso. Vamos começar a arrumar. Se eu não conseguir filmar é porque não tenho tripé e não consegui adaptar, mas vou tentar. Não consigo às vezes adaptar. Às vezes tenho que lutar para adaptar o telefone em algum lugar, fixar, para eu conseguir filmar, me filmar enquanto eu faço as coisas. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, eu só vou mostrar já o resultado final.
pessoal, a cozinha ficou assim. Bem, pessoal, fiquei sem carga. O telefone ficou sem carga, então fui ainda lavar louça. Fui lavar louça e não deu para filmar, tenho que dar para isso, por causa das moscas. Já escamei os peixinhos que o esposo trouxe ontem. Acho que aqui tem mais de 10 peixinhos. Trouxe também esses mini camarões, mas é mini mesmo. Eu não entendo como é que ele compra sempre esses pequenitos. E quando eu vou, acho que compro, eu trago os mais grossinhos. E aqui tá a raia que ele também trouxe ontem. Já passei na água quente. Epa, desfez um pouquinho, né? E vamos tapar, vai pra arca. Aqui tá, vamos tapar e vamos tapar. Aqui tá uma tigelinha de feijão a descongelar pro almoço. Vou fazer arroz, feijão, peixe frito. E aqui vamos tirar uma tampa para tapar a tigela do camarão. Vamos lá agora por a arca. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the... Então, pessoal, voltei no vídeo. Fugi da sala. Os meninos já tomaram a medicação das 14. E eu confesso que eu também estou a me sentir mal. Quando você cuida dos outros, se não se cuidar, você também acaba ficando doente. Eu tô a ficar... Já estou com a gripe dele. Um momento, isso, eu vi. Eu que filho? Deixaste malhar lá embaixo na sala sozinho. Faz vergonha. Como eu prometi ontem que hoje eu explicaria o que aconteceu pelo facto de ter ficado tanto tempo sem gravar vídeo e de repente nós já não estamos já não estamos a cozinhar, já não estamos naquela casa. As obras que eu tinha dito nos vídeos anteriores, para quem assiste o canal já desde há muito tempo, não fizemos mais nenhuma obra. Pronto, aconteceram tanta coisa. Resumidamente, o que eu posso dizer é o que aconteceu é que a gente estava a viver, né, no off, porque aconteceu muita coisa má, né? E essas coisas más, graças a Deus, contribuíram para o nosso crescimento como casal, como pessoa, como família. A cozinha, infelizmente, não tinha como alavancar, porque prestamos um serviço que não correu às mil maravilhas. E depois meu esposo ficou sem trabalhar, ficamos sem ter um meio de renda, né? Ficamos sem ter um meio de renda para suprir as necessidades mínimas de casa, como pagar o aluguel de casa, colocar comida em casa, como a cozinha fechou. E até a cozinha fechou, mas ainda assim as pessoas faziam um pedido de comida, né? As pessoas iam ligando pedindo comida, mas já não tinha mesmo como cobrir, não tinha como fazer compras para eu continuar a dar sequência. E isso também afetou muito o nosso casamento. Afetou a nossa família. Quase que hoje o nós não existiria, mas graças a Deus, Deus colocou a mão. Era um processo que a gente realmente precisava passar. Era uma fase que a gente precisava viver para termos maturidade como casal, como pessoa, como mãe, como pais que somos atualmente. Termos noção do que a gente tem, do que a gente não tem. E acima de tudo, melhor do que dizer eu confio em Deus, pôr em prática a confiança em Deus no teu dia a dia. Nós chegamos no ponto de não termos como renovar a renda da nossa casa. Fomos parar na casa dos meus pais. Vivemos 1 ano na casa dos meus pais, tanto que eu fui lá ainda grávida. E quando saímos de lá, o Israel, que é o nosso primeiro filho, saímos de lá quando o Israel fez 1 ano.
E isso com muita ajuda, muita oração dos nossos padrinhos, a quem a gente tem uma eterna gratidão. Depois saímos da casa dos meus pais, é onde a gente veio viver aqui. Nós não tínhamos dinheiro para pagar uma casa em condições, uma casa boa, porque quando nós viemos viver aqui, o meu esposo ainda estava desempregado. Não tínhamos dinheiro para pagar uma casa em condições, pagamos uma casa, só para dizer que não estamos a pagar uma casa, prontos, já estava mais do que na hora de sair da casa dos pais. Viemos viver numa casa, a primeira casa que nós alugamos era uma obra, só para vocês terem noção. Era uma obra, alugamos, ficamos lá acho que uns 6 meses, 5 meses, ficamos lá 5 meses, sim. Eu lembro que nós saímos de lá, ainda não tinha acabado e fomos para uma outra casa. Na outra casa, até eu gravei tipo uns 2 ou 3 vídeos. Na descrição desse vídeo eu vou pôr os links dos vídeos que eu cheguei a gravar antes de nós virmos viver aqui. E essa toda a fase que eu estou a falar, estávamos nessa fase de a cozinha já não funciona, o meu esposo desempregado. E havia momentos que para a gente comer, a gente ligava nos nossos familiares, nossos pais, nossos padrinhos, né? Para nos ajudarem nesse sentido. E foi nessa fase que eu digo assim, foi nessa fase que eu experimentei o sobrenatural de Deus. Porque chegou uma fase que também nós os dois ficamos fartos de estar a ligar nas pessoas. E decidimos, vamos viver por nossa conta. Se for para passar fome, vamos passar fome, seja como Deus quiser. Mas como Deus é bom, Ele sempre cumpre a sua palavra que diz, nunca avisa um justo a mendigar o pão. Quando nós pensamos que não, hoje não vamos comer, hoje não vai aparecer nada, não vamos conseguir, porque o meu esposo se virava de um jeito, de algum jeito para conseguir o pão, mas nem sempre ele conseguia trazer dinheiro. Quando nós pensamos, não, hoje vamos mesmo passar o dia com fome, nós priorizávamos sempre o bebê, que é o Israel. Sempre aparecia alguma coisa, ou aparecia alguém, ou aparecia um computador para o meu esposo arranjar, ou aparecia alguma coisa para ele fazer, para nós comer, só para vocês terem noção. Meu esposo chegou ao ponto de lavar carro, que é para não deixar faltar nada. Foram momentos mesmo muito difíceis, foram fases muito difíceis que a gente viveu. Mas eu digo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Pelo menos eu digo que valeu a pena. Me amadureceu. E hoje eu encaro a vida de uma forma diferente em relação de como eu via antes. Então não tinha como gravar vídeos. Ficamos sem telemóveis, meus filhos ficam sem telefone, eu fiquei sem telefone. Chegamos de vender algumas coisas que a gente tinha, como por exemplo, vocês sabem, tem vídeo aqui no canal que eu mostrei que nós tínhamos comprado arca. Aquela arca chegamos de vender. Nós chegamos a comprar uma TV, uma Smart TV, também vendemos. Vendemos mais o quê? Vendemos tanta coisa de casa. Até tipo, estamos a viajar. Muita gente vende mobília de casa porque está aí para a Europa. Nós estamos a vender mesmo por necessidade, porque pensamos que não, vamos investir aqui, vai dar certo. E não dava certo. Depois, quando nós viemos já ver nessa casa, que os links estão aqui dos vídeos, uma fase depois, fiquei doente, não sei o que, depois descobrimos que eu estava grávida do nosso segundo filho, da nossa segunda bênção, que é o Emanuel, que a gente diz que foi o Emanuel que abriu as portas na nossa vida financeira. O Emanuel, o Israel é quem trouxe praticamente... O Israel é que permitiu com que o casamento não terminasse, e o Emanuel é quem trouxe a prosperidade ou a estabilidade financeira que a gente não tinha naquela fase. E de certa forma nós vimos a mão de Deus, a mão de Deus a operar na nossa família, nas nossas vidas. Teve um resgate, houve uma restauração, não só no nosso casamento, mas dentro de cada um de nós. E hoje nós sabemos quem somos nós antes, sem falar do Álvaro, sem a Eucília, sem falar da Eucília, sem o Álvaro. E quem somos nós como casal, quem somos nós como família, quais são as nossas perspectivas de vida e quais são as nossas prioridades hoje em dia. Então é isso. Fiquei esse tempo todo sem gravar, porque estávamos a ser lapidados como seres humanos, estávamos a ser lapidados como cristãos, estávamos a ser lapidados como pais, estávamos a ser lapidados como casal, estávamos a ser lapidados como nora, como genro, como cunhada. Então, estávamos a passar pelo processo da forja. E eu não sei se naquela fase turbulência, se eu tivesse telefone, eu conseguiria gravar vídeos para vocês. Porque para gravar vídeo eu preciso ter uma disponibilidade, eu preciso o estado emocional estar bem, eu preciso a pessoa estar bem. E eu não estava bem, nós não estávamos bem, então não tinha mesmo como gravar vídeo.
Agora, por que vos falar isso? Pessoal, eu estou a falar isso porque, gente, muita gente, nós às vezes olhamos as pessoas que estão lá por trás das câmeras, pensamos que as pessoas têm uma vida perfeita. Não têm uma vida perfeita, as pessoas têm as suas lutas, têm as suas adversidades. E quando pegam uma câmera, elas não mostram. E várias vezes já me ocorreu até gravar vídeos nos dias que, tipo, às vezes não tenho nada, não sei o quê. Eu falo, vou mostrar isso pra quê? Vai agregar o quê? Temos às vezes receio de mostrar aquilo que é a vida real para as pessoas. Mas, gente, nós muitos quando não estão a aparecer mesmo isso, estão lá, estão a viver as suas lutas, as suas batalhas, e quando elas vencem de certa forma, elas decidem aparecer. Claro que tem pessoas também que mostram o processo da luta e não sei o quê. E se calhar eu mostraria, como eu mostrei em alguns vídeos, a casa onde a gente estava a viver era uma casa mesmo bem precária, sem muitas condições e não sei o quê. E para nós virmos parar aqui nessa casa também, eu digo assim, foi um milagre. A gente viveu nessa casa 1 ano. Nós já fizemos 1 ano aqui nessa casa, vocês acreditam? Não, nós vivemos 1 ano nessa casa sem pagar nada. É casa de um tio ou de uma tia. Não, não é casa de nenhum tio, nenhuma casa de nenhuma tia, não é de ninguém. É mesmo de alguém que não nos conhece, mas que decidiu ceder a casa por meu conhecimento de alguém, não sei o que, blá blá blá. São coisas que são histórias que se eu contar vai entrar muito na nossa vida pessoal. E eu esse lado não quero trazer, principalmente no que diz respeito ao trabalho do meu esposo. Então a gente tá aqui. 1 ano depois do meu esposo conseguir emprego, depois de nós termos uma mini estabilidade, é que o senhor disse, não, agora já estão em condições de pagar renda. E quanto é que vocês estão dispostos a pagar renda? Quer dizer, nós é que fizemos a proposta da nossa própria casa, só para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso. Um casal que não tinha nem dinheiro para pagar renda de casa, foram viver na casa dos sogros, depois foram viver em 2 casas que estavam em obra e acabamento, e hoje foram viver numa casa, nós vivemos numa casa boa. E nós sabemos que hoje em dia em Luanda, as rendas estão cada vez mais caras. E nós vivemos numa casa em condições, se bem que tem que se pintar as paredes, mas é difícil encontrar uma casa mosaicada, teto falso, estucado e não sei o que. Tipo, a um preço abaixo de 20 mil kwanzas. É difícil, é quase impossível. As rendas aqui estão extremamente caras. Então, é mais ou menos isso. Só posso dizer que nesse período eu estava a viver a forja e a preparação do meu milagre. E aconteceu isso. E eu deixei de gravar quando ainda estava gestada do Israel, que é o nosso primeiro filho. Atualmente nós já somos uma família de 4 pessoas, de 4 membros. Temos 2 filhos, 2 rapazes, 2 meninos maravilhosos que representam a nossa bênção, a felicidade de casa. E esse dia a casa está meio paradinha porque os 2 estão doentinhos. Nosso primeiro filho, Israel, e o nosso segundo filho, que é o Emanuel, e que vocês vão ir vendo. Vou tentar, não vou mostrar muito eles, né, porque eu não quero expor os meninos, mas vocês vão ver eles pela casa, eles a circularem de um lado para o outro. E é isso que aconteceu com a gente, foi isso. Não sei se contei alguma coisa, se vocês perceberam alguma coisa, mas foi isso. Agora, uma coisa também que eu gostaria de reforçar, né? Gente, se vocês estão a viver uma fase difícil, não sei quem está a viver uma fase difícil no mundo, os dias maus acabam. E quando nós estamos a viver os tais dias maus, temos a percepção de que esse dia nunca vai acabar, isso nunca acaba. Meu Deus, será que isso só acontece? Eu cheguei a dizer, mas isso só tem que acontecer, as coisas só acontecem na minha vida. Não, os dias maus acontecem, os dias maus existem. E os dias maus acabam. Tu não precisas entrar em desespero, tentar ter a tua vida ou fazer algo que tu vais te arrepender pelo resto da tua vida. Porque é só uma fase e vai passar. Por mais grave que seja, vai mesmo passar, não importa a gravidade, mas vai passar, vai se resolver. E o melhor de tudo, vai te amadurecer, vai te fazer crescer, sempre nos acrescenta em alguma coisa. Até quando alguém nos faz mal, até quando tem uma pessoa que está nos fazendo mal, sempre nos acrescenta em alguma coisa, vai nos acrescentar em maturidade, sei lá, vamos ter sempre algum ganho. Então, vai passar. Se você está passando por uma fase difícil, saiba que vai passar, é uma fase. Tenta absorver as coisas boas, né? Tirar lições disso, porque é o que tu vais levar para a tua vida. Amanhã tu vais ter capacidade de aconselhar alguém, ou mesmo teu filho, e dizer por experiência própria que eu estou a dizer isso e consigo dizer que isso vai passar e assim. Os dias mal passam, os dias de crise financeira acabam. Problemas no casamento passam, tudo isso passa. Não tem nada que não passa nessa terra, principalmente quando nós confiamos em Deus.
E Deus não é indiferente às nossas dores, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, muito pelo contrário, Ele está exatamente aí. A Bíblia diz que Ele é o refúgio bem presente na angústia, Ele está mesmo aí, no teu momento de angústia Ele está aí. Se você clamar por Ele, Ele vai te ouvir. Se você invocar o nome dele, ele vai aparecer, mas não significa que ele vai resolver o teu problema num passe de mágica, isso não existe. Deus respeita o processo e é no meio do processo que ele vai te moldar para algo maior. Existem adversidades, existem problemas que é preparação para as coisas grandes, para as coisas maiores, para as coisas gigantes. Nós podemos ver isso na vida de José do Egito. Ele foi escravo, foi vendido como escravo. Imagine o estado emocional de José naquela época. Nós não vamos imaginar que ele estava lá a se regozijar por ser vendido. Muito pelo contrário, ele ficou com certeza ele ficou muito triste, porque ele não foi vendido por amigos ou por vizinhos, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo, foi caluniado, lhe acusaram de um crime que não cometeu. E para piorar, foi parar na cadeia, num país estrangeiro. Era para a história de José ter terminado aí, era para José ter morrido mesmo aí, mofar na cadeia. Mas o que José não sabia é que o milagre dele estava mesmo na cadeia. José saiu da cadeia para a cadeira do trono, para a cadeira do governo. Não é fácil numa terra desconhecida. E isso pode acontecer conosco. Nós que confiamos em Deus, nós podemos viver o milagre, podemos viver o sobrenatural de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Se no momento da angústia, nos lembrarmos dele, lhe invocarmos, ele não vai nos abandonar. E também nos dias bons, nos lembrarmos que se hoje estou a viver esse dia bom é porque Deus existe. Sermos gratos de vivermos aquele dia e, acima de tudo, ser um dia bom. Então, os dias maus passam, os dias maus acabam, as adversidades param. E quando nós saímos das adversidades, nós saímos munidos, nós saímos nós saímos capacitados para enfrentar o que vem mais para frente. Mas dessa vez nós já não vamos ir, indefesos, nós já estamos aí com defesa, já estamos a ir preparados para encarar os desafios mais lá para frente, porque as adversidades de hoje nos prepararam para viver o amanhã. Então, pessoal, é isso. Não sei quem precisou ouvir essa palavra, mas os dias maus acabam. Todo sofrimento passa. Existe um tempo determinado debaixo do céu. Tudo passa, então tem um tempo determinado. Então, permita-se viver os dias maus, para amanhã você render glórias a Deus nos dias bons, pelos dias maus que você viveu. Então é isso.